Graça e paz, queridos, boa noite. Mais um dia aqui no Café Ensino, onde nós receberemos o amor de Deus através deste estudo, através da palavra de Deus, amém? E eu gostaria de começar com uma oração, então feche os seus olhos e abra o teu coração. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, meu Pai, e que teu Santo Espírito flua livremente nessa noite em todos os lares que estão nos assistindo, levando do teu amor, Jesus, levando da tua restauração, meu Pai. Que o Senhor derrame algo novo nessa noite em nossas vidas. É em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém, pessoal. Então, continuando aqui na reta final do nosso estudo, eu creio que até junho nós encerraremos este estudo. Hoje nós falaremos sobre 1 Pedro. Então, é 1 Pedro e 2 Pedro, mas o tema de 1 Pedro é importantíssimo. Eu creio que vai falar com o teu coração, porque ele vai tratar de um tema muito importante que nós veremos já já, que todos nós passamos. Então, Pedro, eu estou falando aqui do apóstolo Pedro, foi ele que escreveu essa carta, ele escreveu ali em torno de 62 a 69 anos depois de Cristo, o Pedrão que nós conhecemos, aquele que negou Jesus Cristo 3 vezes, mas depois foi aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus que começou a igreja ali em Atos e ele enfrentava todos que se opunham à palavra de Deus. Então nós vimos na vida deste homem a transformação que Deus fez com o derramar do Espírito Santo. Um homem que era, vamos dizer, que tinha medos dentro dele, mas que ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele virou um verdadeiro, virou um homem corajoso, cheio da unção de Deus, pregou a palavra, enfrentou todos aqueles que se opunham à verdade, que jogavam contra, que tentavam diminuir o caminhar dele levando a mensagem de Deus. Foi um homem importantíssimo na história da igreja, um apóstolo de Jesus Cristo, uma pessoa importantíssima para a história da palavra de Deus. Então, fazendo a introdução sobre este livro, é uma escrita para todos os crentes em todos os lugares. Então, aqui a gente não precisa muito estudar a cultura da época, porque é uma carta que serve para todos e, principalmente, é uma carta que se aplica para os dias de hoje, devido à importância dela, devido do tema que ela trata. Qual que é o tema? O título desse livro é Sofrimento e Glória. Então, nós podemos fazer um paralelo de 1 Pedro com o livro de Jó, porque você lembra, Jó sofreu muito e João, 1 Pedro, ele traz aqui o ensinamento sobre o que é o sofrimento na ótica do reino de Deus. Então, esta carta foi escrita para as pessoas que estavam sofrendo desafios na vida, né? E esta carta também encoraja a vermos os desafios à luz da fé no Evangelho de Cristo. Então guarde isso no seu coração, que você precisa encarar os desafios da vida, as tribulações, o sofrimento à luz da fé no Evangelho de Cristo, à luz na fé do Evangelho de Cristo. Toda vez que você estiver passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, encare o seu desafio. Busque refúgio na palavra de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Busque refúgio na palavra de Deus e tenha em mente, isso é através da fé, que algo melhor está por vir. Repita comigo nessa noite, algo melhor está por vir. Pense nisso todos os dias que Deus vai derramar algo melhor na sua vida quando você passar por esse sofrimento. Só rapidinho, né? No contexto geral da época ali, o tempo que, né, essa época foi a época do imperador Nero, e o imperador Nero, ele perseguiu muitos os cristãos. O imperador Nero, ele era um homem inseguro e ele tinha medo da propagação do evangelho, ele tinha medo dos crentes ao ponto de ele acusar, né, que foram os próprios cristãos que colocaram fogo
em Roma, então foi um imperador que foi atrás, perseguiu muito a vida daquelas pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Então ali, qual que era a circunstância especial desse livro, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos, ou seja, eles estavam passando por sofrimento, né? Os cristãos estavam sendo martirizados e é parte desse sofrimento que Pedro escreve nessa carta. Então, veja, uma carta que vem para trazer luz para nós em relação aos desafios. Eu creio que nós que estamos fazendo esse estudo aqui, ninguém sofreu tal perseguição ao ponto de querer, de você virar um mártir, né? De alguém querer tirar a sua própria vida por causa do evangelho. Então, vamos pegar o que foi escrito e ensinado nesse livro e vamos aplicar isso em nossas vidas para que a gente tire força no Senhor para superar os desafios. Amém? Então eu vou compartilhar algumas mensagens sobre a consciência que nós temos que ter aquilo que a Bíblia traz. A primeira mensagem é: a vida na terra é passageira. Nós somos peregrinos na terra. Tenha isso em mente. Se você tiver isso em mente, que a vida é passageira, que nós estamos aqui só de passagem, a tua cosmovisão será diferente e isso resultará na forma que você vai viver todos os dias. Se você se preocupar com a eternidade, se você se preocupar com o que está por vir, a sua atitude dia após dia será diferente. Muitas pessoas têm uma vida desregrada, longe dos caminhos de Deus, porque não acreditam na eternidade. Acreditam que a vida acaba depois da morte. Só que a palavra de Deus diz que a vida não acaba depois da morte. A palavra de Deus diz que será estabelecido o céu e o inferno na eternidade. Então é isso que nós temos que ter em mente todos os dias. Veja, 1 Pedro 1,17. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Veja que Deus julgará de acordo com as nossas atitudes que nós tivemos dia após dia, porque nós estamos temporariamente residentes aqui na terra. 2, e é aqui que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que nos apegar, principalmente quando nós estivermos passando por sofrimentos e dificuldades. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Glória a Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Veja que por causa da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, nossa vida foi transformada e por causa disso nós temos uma herança. Então você que está me escutando nessa noite, Deus tem uma herança para você no céu. Luiz, como eu vou conseguir conquistar essa herança? Nós voltamos no verso que eu li antes, que é que nós temos que viver com temor, porque Deus julgará aqueles que merecem ou não merecem a herança. A herança está no céu. Aqueles que merecem ir para o céu receberão a herança. Aqueles que não merecem irão para o inferno e não receberão a herança. É disso que se trata. É disso que se trata. Eu quero que você tenha isso na sua mente, queimando no seu coração. Isso é bênção. Isso aqui que eu compartilhei não é para colocar medo na sua vida, mas é para te dar fé, para te dar esperança que algo grande está por vir. Amém? Terceiro ponto da mensagem e a mais importante da aula de hoje. Então, abra o teu coração, pare tudo o que você está fazendo nessa noite, porque nós falaremos de algo que talvez já aconteceu na sua vida,
talvez esteja acontecendo, ou talvez algum dia acontecerá. Então você tem que estar preparado, preparada para receber isso que eu vou compartilhar agora. Amém? Então, aquiete o teu coração, pare tudo o que você está fazendo, dê prioridade, serão alguns minutos, eu prometo não me alongar na aula de hoje, mas serão alguns minutos para você receber algo grande de Deus, que é o ensinamento através da palavra. Amém? Então nós vamos falar de sofrimento na vida do crente, é a terceira mensagem, a mais importante de todas. Então, está aqui na tua tela alguns versículos, algumas passagens, eu não coloquei todos os versículos aqui para não carregar muito, mas depois você pode procurar isso nesse livro maravilhoso e aprender mais com a palavra de Deus. Mas em 1 Pedro 5,9, nós vemos que os sofrimentos, eles são comuns a todas as pessoas. Né? Ou seja, eu posso estar com alguma dificuldade sofrendo por algo, como você que está me assistindo também. Ou seja, né, aqui ele já dá uma visão, né, do todo, do reino, da comunidade dos filhos de Deus, que o sofrimento não acontece numa uma única pessoa, mas muitas pessoas têm sofrimentos, ou seja, não é um problema singular de uma pessoa e muitas pessoas estão passando pelos mesmos problemas ou até piores. Então, crie essa consciência quando você estiver passando por uma dificuldade. Que sofrimento, segundo 1 Pedro 4,12, é uma coisa comum na vida das pessoas. E em 1 Pedro 4,19, nos ensina que pode ser a vontade de Deus, ou seja, Deus pode criar momentos de sofrimentos em nossa vida para nos ensinar algo, para nos preparar para algo. Então, por isso que nós temos que ter fé, por isso que nós temos que dar graças a Deus até mesmo nas tribulações, pois existem momentos que o sofrimento pode estar de acordo com a vontade de Deus. O sofrimento pode estar de acordo com a vontade de Deus. Veja só que coisa curiosa e veja que ensino importante. Se nós pegarmos a vida de Abraão, este homem que a Bíblia diz que é o pai da fé, passou por diversos sofrimentos. Diversos sofrimentos. Mas foi por causa da fé dele. Foi por causa da perseverança dele que Deus fez este homem grande. Então tenha isso em mente. 1 Pedro 2,21 diz que nós podemos ser chamados para o sofrimento. Veja só, muitas pessoas acreditam que isso não acontece na vida dos filhos de Deus. Aqui o que ele está falando é, sua vida pode estar sem pecado nenhum, esteja certinho aos olhos de Deus, mas mesmo assim, Deus manda desafios, Deus manda tribulações, e ele faz isso por amor. Por amor, para te preparar para algo maior. Quanto mais você suportar os sofrimentos que Deus manda, maior será a tua herança no céu e mais forte você está preparado para transpor os desafios da vida. 1 Pedro 2, 19 e 20. O sofrimento vem por diversas razões. Pode até ser injusto, mas suportar o sofrimento por fazer o bem, isso é louvável. O que está dizendo aqui, as pessoas nessa época estavam pregando a palavra de Deus, estavam levando as boas novas, levando o evangelho para todas as pessoas da região, mas elas estavam sendo perseguidas. E que Pedro aqui está falando é você que está fazendo isso, saiba que isso é louvável. Então eu encorajo você, que é uma pessoa que busca pregar o evangelho, busca ajudar as pessoas, geralmente você encontra-se em situações de sofrimento. Mas, segundo aqui, o que esse verso nos ensina, isso é louvável. Continue, persevere fazendo o que é bom aos olhos de Deus, porque isso é louvável para Deus. Dando continuidade, e aqui, quais devem ser as nossas atitudes durante o sofrimento? Alguns versículos também estão na tua tela, depois você
Leia eles com calma, mas eu só quero pôr alguns pontos aqui na aula de hoje. Espere que o sofrimento aconteça. Então nós temos que estar preparados para que o sofrimento aconteça. Isso está em 1 Pedro 4:12. Seja feliz, seja bendito no sofrimento. Nós podemos encarar o sofrimento de duas formas, pessoal. Veja só, isso não é fácil. Eu não estou falando que é fácil, que é simples. Mas eu estou falando que se nós encararmos conforme a palavra de Deus diz, Deus dará vitória. Então seja feliz no meio das tribulações, seja bendito a Deus no meio das tribulações, porque Ele derramará graça. Ou nós podemos, no meio das tribulações, murmurar, nos entristecer, nos acuar, e aqui nesse lado, nesse caminho, dificilmente Deus ajudará e sustentará, porque a palavra de Deus diz para ser o oposto. Então encare o teu sofrimento como algo que Deus está querendo fazer na tua vida. Amém? Tenha Deus como o primeiro em todas as situações. Durante a tua tribulação, coloque Deus em primeiro lugar. Sempre recorra a Ele em primeiro lugar. Não estou falando que você não tem que procurar, por exemplo, se você está passando por um sofrimento de saúde, no corpo. Coloque Deus em primeiro lugar no entendimento de buscar em oração a cura, de acreditar que Deus, que Jesus vai te curar, mas também não deixe de procurar um especialista. Lógico, mas tenha firme no teu coração que Deus levantará pessoas, Deus fará um milagre, Deus levantará médicos na tua vida para te curar, para cuidar da tua saúde. Amém? Outro ponto importante, tenha a mesma mentalidade que Jesus tinha. Veja só, você se lembra quando Jesus estava pregado no madeiro, estava sofrendo. Jesus, em todo o processo, até ele chegar na cruz, nós já vimos isso, ele foi humilhado, ele apanhou, cuspiram na cara dele, deram chicotadas, ele sofreu muito, um sofrimento que nenhum homem conseguiria suportar, mas Jesus Cristo suportou por mim e por você. E ali, pregado no madeiro, pregado na cruz, sofrendo, ele teve compaixão. Mesmo durante o sofrimento, ele teve compaixão do ladrão que estava na cruz. Jesus pastoreou um ladrão que estava na cruz. Jesus Cristo, ele estava sofrendo com dores, porque era homem, o Deus, né, na forma de homem, fisicamente ele sofria as mesmas dores que nós sofremos, mas ele nunca abandonou uma pessoa, nunca deixou de pastorear uma pessoa e no meio do seu sofrimento ele pregou o evangelho para o ladrão na cruz. E eu queria compartilhar um verso para ilustrar um pouco do que nós falamos nessa passagem aqui, principalmente em ser feliz e bendito na tribulação. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupe e não tenha medo de ameaças. Veja só, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Veja que Deus, se você está sofrendo por fazer o que é certo, porque tem sofrimento que vem por causa do pecado. Aí, meu irmão e minha irmã, é pedir perdão para Deus e deixar Deus agir na sua vida. Pega o exemplo de Moisés. Moisés pecou quando matou um egípcio. Deus mandou ele para o deserto e ali ele teve um tempo difícil, né? Deus perdoou ele, mas ele teve que passar por um processo. Eu não estou falando disso. Nós falamos muito de pecado. Agora, se você está sofrendo, porque você, e mesmo você fazendo certo, você está sofrendo, saiba que você será abençoado. E a palavra de Deus diz: não se preocupe, não tenha medo, porque você será abençoado. Amém? Uma outra parte, né, que você reforçando esses pontos aqui de quais devem ser as nossas atitudes durante o sofrimento é alegre-se, alegre-se.
alegre-se todo o tempo e confie em Deus. Deus é fiel. Jesus, quando insultado, ele não respondia. O Filho de Deus não vende suas prioridades por um prato de lentilha quando passa por suas lutas. Vamos refletir um pouco nisso. O Filho de Deus, que é eu e você que está me assistindo nessa noite, não vende suas prioridades por um prato de lentilha quando passa por lutas. Luiz, não entendi essa questão de um prato de lentilha quando passa por lutas. Talvez você se lembre da história de Esaú e de Jacó, irmãos que nasceram juntos, e Esaú, num determinado momento que estava passando, ele estava com muita fome, ele estava com dificuldade, ele estava faminto, ele estava desesperado, ele estava sofrendo. Esaú vendeu, né, a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura para Jacó por causa de um prato de lentilha. O sofrimento de Esaú era tão grande que ele preferiu abrir mão, talvez, de uma das maiores bênçãos naquela época que um primogênito tinha por causa de um prato de comida. Quero que você reflita nessa noite. Você que está passando por alguma dificuldade, você tem feito algo que não agrada a Deus? Você tem abandonado o Evangelho, abandonado os caminhos de Deus por causa do teu sofrimento? Você tem recorrido a outras coisas que não agradam a Deus por causa do teu sofrimento? Eu quero que você reflita. Eu te faço uma pergunta. Você tem trocado a bênção de Deus que está garantida para a sua vida por outras coisas que não agradam a Deus? Do que, e eu reflito junto contigo nessa noite, do que nós estamos abrindo mão, do que nós estamos trocando por causa de um prato de lentilha? Não faça como Esaú fez. Esaú estava com fome. Esaú estava desesperado e ele abriu mão da primogenitura, uma bênção para os primogênitos, por causa de um prato de lentilha. Então, tome cuidado para você não se desviar dos caminhos do Senhor, para você não abrir mão da garantia futura que é a bênção de Deus na sua vida, simplesmente por um sofrimento momentâneo. É isso que eu quero que você guarde no teu coração nessa noite. Outro verso importante para formarmos o nosso entendimento. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Mais uma vez, que passagem maravilhosa. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Glória a Deus. E nós vimos isso na vida de Pedro. Pedro, você conhece, negou Jesus três vezes. Então, Pedro, quando ele estava acuado, ele abriu mão de enaltecer, engrandecer e de validar a sua aliança com Jesus Cristo quando ele foi confrontado. Ele estava com medo, ele foi confrontado e ele abriu mão de revelar que ele era um seguidor de Jesus Cristo. Isso aconteceu na vida de Pedro. Mas depois, quando ele recebeu a revelação do Espírito Santo em Pentecoste, ele encontrou-se na mesma situação, sendo questionado por líderes religiosos sobre aquilo que ele estava fazendo. Só que nessa hora, ele não recuou. Ele foi adiante. Ele disse para líderes religiosos que estavam o proibindo de pregar o evangelho, de fazer milagres, ele falou que ele não podia parar de compartilhar aquilo que ele estava vendo e fazendo, porque Jesus era maior. Então este homem mudou a sua atitude através do Espírito Santo de Deus e a perseguição não parava mais ele. A perseguição não parava mais ele. E eu quero que você repita comigo nessa noite. A perseguição
não vai mais te parar, o sofrimento não vai mais te acuar, o sofrimento não vai mais te parar, porque Jesus dará vitória na tua vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tome tudo isso como lição para a tua vida e viva o sobrenatural de Deus. O Evangelho, a Bíblia, não exime ninguém de passar por sofrimentos. Mas o que ela garante é a vitória e o que ela garante é a bênção de Deus depois de passar por tribulações. Então eu encorajo a você nessa noite a realmente entregar os teus caminhos ao Senhor, a confiar nele, porque ele tudo fará. As pessoas que têm Jesus no coração passam por sofrimento, mas se passarem por sofrimento, receberão a bênção, receberão a glória de Deus. As pessoas que não têm Jesus também passam por sofrimento, mas não tem um Deus para dar vitória, não tem um Deus para abençoar, não tem um Deus para transformar. Então, creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus e receba o sobrenatural do nosso bom Deus. Amém? Gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor falou por nós através da tua palavra e te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, encha as nossas vidas de fé, de coragem, de ousadia, meu Pai, de perseverar durante a tribulação. Pai, em nome de Jesus, se for da tua vontade, nos poupe, nos livre das tribulações e do sofrimento. Mas se for da tua vontade, nós cremos, meu Pai, que o Senhor quer o nosso melhor e o Senhor tem algo para nos ensinar. Então, nos capacite, nos dê força para atravessarmos esses períodos difíceis em nossas vidas, mas nós passaremos e nós fazemos uma aliança contigo nessa noite, nós passaremos por esses momentos de forma diferente, te dando graça, porque nós temos certeza que o Senhor fará grandes coisas e dará vitória. E é em teu nome, Jesus, que a gente ora e agradece. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e tenha uma boa noite e persevere, porque o Senhor dará vitória na tua vida. Amém.